Bom dia! Começa agora a edição desta terça-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, vamos falar sobre consumidor. Afinal, no próximo dia 15, será celebrado o Dia Mundial do Consumidor. Para falar sobre diversos aspectos desta relação, recebemos o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie, Carlos, meu grande amigo. É uma alegria participar, sempre uma honra estar aqui no programa. E também o coordenador do Procon de Cubatão, Carlos Eduardo Pinheiro. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia também ao Rafael, bom dia aos nossos amigos que certamente serão beneficiados com este programa que traz uma grande prestação de serviço. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também já estamos simultaneamente ao vivo. Como é que vocês avaliam o perfil do atual consumidor? Mais consciente, menos consciente dos seus deveres e mais conscientes dos seus direitos, ou essa relação está equilibrada, Rafael, na sua opinião? Olha, eu vejo que é um trabalho contínuo, árduo, ininterrupto e que vem produzindo efeitos a cada dia, não é? Então, o que a gente nota é um amadurecimento, eu diria, dessa relação, da relação de consumo, tanto por parte do consumidor como também por parte do fornecedor. O que nós poderíamos avançar, e talvez esse seja o maior desafio que se coloca, é a mudança de postura por parte de grandes fornecedores, porque eles têm um papel fundamental na relação, que é justamente de replicar o exemplo. Né? E quando o exemplo não é positivo, essa repetição ela se torna nociva, prejudicial ao consumidor. Então, aquela ideia de que o exemplo vem de cima e se os grandes fornecedores pautassem as suas ações, as suas condutas por práticas que sejam condizentes com o Código de Defesa do Consumidor, isso melhoraria em muito essa relação. Agora, o que a gente busca, não é, sem dúvida, é a harmonização da relação de consumo, quer dizer, colocar ali consumidor e fornecedor para dialogarem, porque também é fato que um depende do outro, um não vive sem o outro. Não dá para a gente pensar em consumidor sem fornecedor e não adianta os fornecedores se não tiverem ali os consumidores. Né? Então, eu penso que esse é o nosso desafio, é um trabalho ininterrupto, agora, que me parece positivo se nós compararmos com outras áreas, por exemplo, do direito, né? Com outras áreas em que nós temos leis que, embora sejam muito importantes, talvez não tenham o alcance, a penetração, a disseminação que o Código de Defesa do Consumidor conseguiu ao longo desses quase 30 anos. Você concorda, Carlos, com essa posição, essa leitura do Rafael? Sim, o que acontece na realidade é que, você vê, o Procon do Estado de São Paulo começou suas atividades em 1976, né? Então, nós temos aí um bom tempo, mas nós temos algumas características do consumidor brasileiro. Primeiro, ele é de boa fé. O que a gente percebe, principalmente no Procon, é que ele chega lá sem a documentação, ele não toma aquela prevenção dos cuidados antes da relação de consumo com o fornecedor, não pega nota fiscal, não tem recibo. Ainda existe essa prática de não pegar a nota fiscal? Ainda, infelizmente, existe. Né? O consumidor brasileiro é muito de boa fé. E mesmo com o advento do Código de Defesa do Consumidor, que ontem completou 28 anos, né? Ele foi sancionado e promulgado em 1990, mas ele passou a valer em 11 de março de 91. Né? Então, a gente percebe que nesses quase 30 anos, muita coisa se avançou. Eu costumo dizer que o Código de Defesa do Consumidor é uma das grandes conquistas do povo brasileiro. Sem dúvida. Uma lei inteligente, nós tivemos sorte dos juristas que elaboraram, que ajudaram a elaborar a lei. Um dos maiores juristas fizeram participação nessa elaboração. Foi um divisor de águas, realmente, após o início dessa lei, mas a gente percebeu que o consumidor ainda engatinhou por alguns anos. Deu uma patinadinha, né? Para saber. Os PROCONs, né? Você vê aqui na região, a gente está até comentando, né? Passamos vários anos sem todas as 9 cidades terem PROCONs, né? Então, foi aquele trabalho de formiguinha, muita
a grande maioria das vezes, para divulgar, para levar ao consumidor os seus direitos, fizemos aí parceria com a imprensa, então era através de entrevistas, informações. Então, assim, a gente percebe que hoje, com o advento das redes sociais, especialmente o consumidor está um pouco mais atento. E o fornecedor mais preocupado. Por quê? Ele quer fidelizar o seu consumidor. E basta uma propaganda negativa na rede social que ela replica de uma maneira absurda, né? Avassaladora, né? A gente pede meio que o controle hoje. Caiu na rede, acabou. Né? Literalmente, caiu na rede, vira peixe. Né? Nesse caso, não um peixe tão interessante de ser pescado. Mas como o Rafael colocou, ainda existe uma grande dificuldade, principalmente dos grandes fornecedores, de dar o exemplo. Né? A gente ainda vê grandes redes no topo das listas de reclamações. Por que que isso ainda persiste, na opinião de vocês, que lidam com essa relação tão diariamente? Assim, por exemplo, quando Falta eu falo... preocupação? Eu acho que falta um pouco de tudo ali, né? Quer dizer, preocupação Punição? também. Punição, porque a gente tem um árduo caminho na esfera administrativa, que depois pode ser judicializada, né? Nós vimos isso falando de Santos, não muito tempo atrás, em relação àquela questão envolvendo uma das operadoras de telefonia, Sim. no caso a Vivo, né? Com multas aplicadas, recursos administrativos, depois ações judiciais. Então, tudo isso desgasta, de certa forma, tira um pouco de credibilidade do consumidor e, por outro lado, faz com que as empresas... não tem aquele choque de realidade, né? Eu falo dos grandes fornecedores, em especial aqueles que atuam no mercado interno e no mercado externo, né? Você pega, por exemplo, o mesmo fornecedor que dispensa atenção no mercado brasileiro e que atua também em outros mercados. A mudança de postura é clara, né? Gritante. E aqui, muitas das vezes, é onde se ofere o maior lucro, mas não é onde se dispensa maior atenção ao consumidor, né? A gente vê caso de bancos em outros países, por exemplo, que tem uma postura, de acordo com o que disse o Carlos, inclusive, de prestigiar a boa-fé do consumidor. Aqui, embora o princípio norteador seja o da boa-fé, muitas das vezes se coloca em dúvida, se coloca em xeque essa versão, essa postura do consumidor, né? Quer dizer, primeiro se duvida para depois se acreditar, quando deveria ser o inverso. Primeiro se acredita para depois, se tiver algum elemento ali, algo que desconstrua aquela afirmação, aí sim você questiona, não é? Então, nesse ponto, nesse aspecto, é que alguma coisa mais incisiva, claro que não por parte de PROCONs municipais. Os PROCONs municipais acabam tendo uma atuação, de certa forma, limitada, né? Porque você tem a fundação no âmbito estadual e tem a Secretaria Nacional do Consumidor no âmbito federal. Mas o que acontece em outras áreas, eu me lembro, acho que foi semana passada, eu ouvi o ministro do Meio Ambiente falando das multas que eram aplicadas e que menos de 5% seguiam adiante, efetivamente alcançavam seu objetivo. Se a gente analisar isso em outras áreas, o percentual também não é satisfatório. Então, tudo isso a gente precisa repensar, rever, enfim, fazer com que haja uma efetividade maior. Como é que é isso? Não sei também, mas algo precisa ser feito, precisa ser repensado para a gente atualizar. A gente fala da Lei de Ação Civil Pública de 85, quer dizer, a gente já está... É uma outra realidade. A Lei de Ação Civil Pública não tinha nem o Código de Defesa do Consumidor, então essas ações coletivas na parte depois de execução do julgado, tudo é muito complicado. É algo que acaba não criando aquele impacto e não desestimulando a empresa a continuar perpetrando aquelas práticas. Na verdade, talvez o que falta seja uma legislação mais rígida do ponto de vista da punição daquele que é o mau prestador de serviço. Eu acredito que nós temos a legislação, você vê que o Código prevê isso, uma multa até razoavelmente elevada, né? Eu costumo dizer o seguinte, a maior autoridade para dizer se uma empresa deve ficar aberta ou fechada é o consumidor. Sem dúvida. Ele tem que ser o primeiro a punir esse mau fornecedor, inclusive divulgando nas redes sociais aquela relação de consumo viciada, né? Então a gente entende que o consumidor realmente tem que tomar a frente e ser a maior autoridade para isso. O segundo aspecto, né, com relação à multa, a gente percebe, principalmente nas grandes empresas, que, por exemplo, vamos citar aqui os bancos, faturam bilhões de reais por ano
Mesmo nas crises, lucraram um absurdo, né? Aí ele agride 100 mil consumidores, ok? Então, se ele tomar uma multa de 2, 3 consumidores, já compensou. Ou se nesses 100 mil consumidores, 3, 4 vão na esfera judicial e pedir uma reparação, né, de danos. O lucro está ali, demonstrado que valeu a pena agredir o consumidor. Então, realmente, a gente precisa analisar um pouquinho mais como é que faz essa questão de punir recursos, protelar o pagamento das multas, porque a gente sabe que quando dói no bolso, sim, ela realmente é mais efetiva. E o outro aspecto são as empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Porque, na realidade, a gente percebe que... O impacto na Bolsa é direto. Aí é que... É direto. Então, o que acontece? Ele tem medo do PROCON, né, o fornecedor? Até tem, mas ele tem mais medo dos acionistas. Claro. Porque ele sabe que uma imagem negativa, inclusive postada pelos consumidores ou até mesmo divulgada pelos órgãos de defesa do consumidor, vai repercutir no seu balanço comercial. Claro. Então, a divulgação ela é importante porque vai refletir nas ações da empresa, principalmente dessas grandes empresas. Dia 15, como a gente falou no comecinho do programa, é o Dia Mundial do Consumidor e é o dia também em que aquela famosa lista negra vira de conhecimento público, né? E em 2019, tem alguma novidade nessa lista, Rafael, aqui em Santos? Não, a gente acaba aqui replicando e repetindo o que acontece no âmbito federal, também no âmbito estadual, né? E aqui falando dos bancos, falando das teles, não é? Algumas grandes redes de varejo em relação à entrega de produtos, não é? Cumprimento de oferta, observância ao prazo prometido ao consumidor, isso vem aumentando, a gente ainda nota como reflexo do final do ano, não é? No início do ano essas reclamações se avolumam também. Parte disso, de certa maneira, se explica por conta da grande quantidade de consumidores, não é? A gente aqui em Santos tem uma lei municipal que traz, até como forma de servir de parâmetro para o consumidor, para ele pautar as suas escolhas, né? O Carlos falou que o maior responsável aqui é o consumidor em relação à escolha do fornecedor e, claro, a resposta é mesmo de não creditar pontos àquele fornecedor, não é? Mas aqui nessa relação que a gente divulga, não só com relação à lista que sai agora na sexta-feira, nós colocamos não apenas o número de reclamações, mas também o percentual, o número de soluções dadas pelo fornecedor. Porque nestes campeões de reclamação, vamos colocar assim, nós temos os grandes que pela grande quantidade de consumidores que atendem, é natural que haja uma reclamação, um número de reclamações maior. Agora, se eu tenho 100 reclamações, mais 95 delas resolvidas, eu tenho um percentual de satisfação, digamos assim, ou de resolução do problema ao consumidor muito melhor do que aquele que tem 5 reclamações e resolve uma, por exemplo. Não é? Então, a gente costuma brincar e dizer que o problema não é ter problema, mas é não resolver o problema. Então, essa forma, né, que o código encontrou lá em 90, hoje talvez já superada pela imediatidade da informação, pelo papel que as redes sociais cumprem, etc. Mas esse papel que o código encontrou foi justamente de permitir ao consumidor pautar as suas escolhas por fornecedores que respeitam os seus direitos. Com relação ao calendário de comemoração do Dia Mundial do Consumidor, em Cubatão, o que está previsto no dia 15? Nós sempre fazemos isso que a gente está fazendo aqui, divulgação, entrevistas, palestras, tentando divulgar, que é a forma mais rápida de levar ao consumidor quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Sim. Né? E essa relação precisa ficar muito clara também, então, né, e nós atuamos dessa forma. O PROCON é orientado no seu conteúdo, né, de orientação ao atendimento, sempre partir da boa-fé do consumidor e do fornecedor. Então, não adianta o consumidor chegar lá no PROCON querendo se aproveitar do órgão para tirar algum proveito do fornecedor. Nós também não permitimos. Né? Então, a boa-fé, ela está estabelecida em lei, tem que ser parte dos dois. Né? Então, a gente sempre traz essa informação. E nosso papel é realmente levar a informação, a divulgação dos direitos e deveres do consumidor.
Em Santos tem inauguração de mais um posto avançado. Tem. Em Santos a gente vai fazer a entrega do 5º posto, que é agora o da Strong Exags, não é? Aqui na Conselheiro Nébias, no dia 15, estão todos convidados. Meu amigo Carlos, vocês já receberam o convite, inclusive, é na sexta-feira, às 10 da manhã. E esse posto avançado ele tem um diferencial, né? Ele tem uma característica própria, que é a de elaboração de cálculos. Lá são alunos de administração, então o que a gente busca oferecer ao consumidor é a elaboração de cálculos em relação aos contratos de financiamento de veículo, imobiliário, juros de cheque especial, rotativo de cartão de crédito, empréstimo consignado, que é uma fatia considerável dos atendimentos que nós prestamos e que hoje, ao menos no Procon de Santos, acaba criando um complicador para o consumidor. Porque o que acontece? Às vezes ele busca o Procon com uma dúvida ou questionando a taxa de juros aplicada, praticada, fala, olha, me prometeram uma coisa, me entregaram outra, enfim, a taxa era uma, agora eu acho que é maior, esse valor não está de acordo com aquilo que foi estabelecido, enfim. E ele quer rever essa situação. O Procon não tem nos seus quadros alguém que possa elaborar estes cálculos. Então, agora com essa parceria, nesse posto avançado, os alunos de administração, sob a supervisão de professores em conjunto conosco, poderão prestar esse serviço aos consumidores para esclarecer a dúvida ou até mesmo para municiar aquela reclamação com os valores que são tidos como corretos, né, para a gente estabelecer uma diferença. Olha, me cobram, sei lá, R$350. E o correto é 150. Na parcela, o correto é 150. Então, tem uma diferença de 200 por mês, já paguei isso há um ano, bom, eu quero reaver tal quantia, eu quero abater essas parcelas no final. Aí a gente consegue liquidar, digamos assim, esse pedido, tornar a coisa mais clara e objetiva e, portanto, facilitar isso aos consumidores. A partir de sexta tem a entrega e ato contínuo já começa a funcionar. Você pegou um gancho que é muito comum, contratos de financiamento e juros abusivos. Por que é que essa prática é tão comum? Na realidade, é o Banco Central que estabelece a taxa de juros do mercado, né, que está hoje 6,5%, que é a taxa Selic, que é a taxa básica para que o sistema financeiro trabalhe para ofertar o empréstimo aos consumidores. Eu acho que no caso do Procon, né, e do Código de Defesa do Consumidor, um dos avanços é que hoje precisa estar de forma clara, objetiva e de fácil entendimento ao consumidor a regra desse empréstimo. Então tem que estar lá estabelecendo o prazo, o valor que ele está contratando, quanto que isso acumula por ano. O prazo que ele pode abater, enfim, isso está muito claro. Agora, os bancos têm muita liberdade, né, para fazer esse tipo de oferecimento aos consumidores e os consumidores, às vezes, leigos não sabem, a maioria aceita, inclusive, por telefone. Hoje temos aí, infelizmente, essas práticas desleais, que pega principalmente o pessoal da terceira idade, né, o idoso, principalmente o consignado, e aí acaba prejudicando a vida dessas pessoas. A gente, é claro, que atua dessa forma efetiva para verificar se houve alguma agressão ao consumidor, se ele está pagando alguma coisa indevidamente. Se tiver, nós fazemos que a empresa devolva, e pelo Código de Defesa do Consumidor, tudo que for cobrado indevidamente do consumidor e ele pagar, ele tem direito à devolução em dobro, corrigido monetariamente, né? Então, é uma boa punição, né, para a empresa que acabou agredindo o consumidor, e o consumidor acaba se beneficiando aí dessa lei que acaba fazendo com que ele receba em dobro aquilo que ele pagou indevidamente. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai brincar aqui um pouquinho com um quiz de pergunta das principais dúvidas que geralmente norteiam essa relação entre consumidor e fornecedor. Não sai daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Hoje, infelizmente, o mundo do futebol, antes de eu chamar os VTs, a gente precisa fazer esse registro porque o mundo do futebol amanheceu mais triste. Morreu Coutinho, um dos gênios da época áurea do nosso futebol. Certamente um grande professor para todas essas gerações de craque que surgiram e que ainda vão surgir. E agora sim, a Prefeitura de Santos segue fechando o cerco contra o sarampo na cidade. Mais uma ação de bloqueio foi realizada. Uma picadinha e pronto.
Melhor perder uns minutos antes de ir para o trabalho e se vacinar do que sofrer depois. Doeu? Não, tranquilo. É melhor levar uma picadinha, mas ficar sossegada, Com né? certeza. O posto de vacinação foi montado na rua Amador Bueno, em frente a esse prédio comercial. É a chamada ação de bloqueio. Foi confirmado um caso de sarampo em uma mulher que trabalha no local. Esta mesma ação que nós estamos fazendo hoje, ontem nós fizemos na Pompeia, onde a funcionária reside. Então nós fizemos no prédio dela e todo o entorno do quadrilátero desse prédio. A norma aqui é vacinar todo o prédio onde ela trabalha. As pessoas estão aderindo, é em torno de 600 a 800 pessoas, trabalhadores que estão descendo aqui e fazendo essa campanha hoje para a gente ter um bloqueio vacinal. Mas todas as nossas outras unidades estão vacinando normalmente das 9 às 16 horas. 2 casos de sarampo foram confirmados na cidade. De janeiro até hoje, já foram aplicadas 25.500 doses. No mesmo período de 2018, foram 2.500. Além dessas ações de bloqueio, a Secretaria de Saúde está preparando um dia D da vacinação contra o sarampo. Vai ser no próximo sábado, dia 16. Vão estar à disposição 100 mil doses da vacina. É melhor a gente fazer antes a ação do que aconteça algum problema mais na frente. Não é nenhum alarme, nenhum alarde. A gente justamente está fazendo para que a gente faça um trabalho bem feito, como a gente tem feito, com sucesso. Vale deixar registrado que, para essa campanha de vacinação que vai ser feita aqui em Santos, o foco são os jovens de 15 a 29 anos. A expectativa da Secretaria é vacinar cerca de 95 mil jovens. É lamentável que em 2019 a gente tenha que fazer criar estratégias para bloquear uma doença que já estava, inclusive, erradicada. Essa é a maior prova do prejuízo que esses movimentos anti-vacina têm dado ao nosso país. E começaram as obras viárias do projeto Nova Ponta da Praia, mesmo após a Câmara de Santos elaborar um relatório para que os trabalhos só tivessem início depois que todas as dúvidas fossem esclarecidas. Com facilidade, a máquina arranca o asfalto. É o início das obras que vão mudar a Ponta da Praia. Na primeira fase, vão ser feitas as alterações do sistema viário. Para você ter uma noção do que vai acontecer aqui, é o seguinte: daqui da onde eu estou até ali a calçada dos clubes, vão ser as 4 pistas, 2 no sentido Ponta da Praia e 2 no sentido São Vicente. Daqui para cá, vai ser tudo calçadão. A ciclovia, que era ali no meio, vai passar mais ou menos para esse espaço aqui. Aí depois que acabar a primeira fase das obras, é que vão ser feitas as intervenções aqui no calçadão, que deve ficar com mais ou menos 8 metros de largura. O gerente do projeto explica que o espaço para os carros vai continuar o mesmo. As vagas de estacionamento vão mudar de lugar. Vão ter aqui 2 bolsões, um próximo ao Deck Pescador e um próximo ao Edgar Perdigão, para compensar essa remoção das vagas ao longo da avenida. A gente vai juntar todas as pistas, as 2 que vão sentido ferryboat e as 2 que saem do ferryboat, o mais próximo possível do lado predial. Então o canteiro central vai ser reduzido apenas para fazer a segregação e com isso a gente vai jogar a ciclovia também para a linha d'água. A gente vai manter as 2 pistas de rolamento nos 2 sentidos, ou seja, quem vai para o ferryboat ou quem sai do ferryboat vai ter as 2 faixas de rolamento com as mesmas larguras, porém essa readaptação do geométrico vai possibilitar a criação da ampliação do calçadão. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa verificou o andamento dos trabalhos no início da manhã. Ele afirma que tudo está dentro do cronograma. As intervenções do viário são 2,5 km de intervenção que serão realizadas aqui na Ponta da Praia. Nossa expectativa é que até o início do próximo ano essas intervenções estejam concluídas. Estamos começando agora, conforme o cronograma pactuado, e a expectativa é positiva. Teremos aí alguns desvios de trânsito, que a CT vai informar aqui a população local e as pessoas também que acessam a Ponta da Praia. Um transtorno temporário em razão da obra, mas o benefício será permanente. Nós vamos ter um novo cartão postal da cidade, um lugar com capacidade aí também para atrair eventos, atrair cada vez mais turistas para Santos. Concordo com o prefeito quando ele diz que os transtornos passam para que os benefícios fiquem. Mas é importante que durante todo esse período de obras
de fato, haja agentes de trânsito para orientar os motoristas, porque aquela região, além do alto fluxo para quem vai para a Ponta da Praia ou para quem sai da Ponta da Praia, a gente não pode esquecer que também existe a travessia de Balsas, que já tem ali uma relação bastante conflituosa, especialmente quando a gente fala de tráfego e fila. A gente espera realmente que obras começadas sejam continuadas e que não tenha aí, no meio do caminho, nenhuma intervenção. Que, de fato, no máximo, no começo do ano que vem, a gente tenha o novo projeto da Ponta da Praia concluído. E voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o coordenador do Procon Cubatão, Carlos Eduardo Pinheiro. Nesse bloco eu vou fazer, como prometi no bloco passado, um quiz, uma espécie de jogo de perguntas com as principais dúvidas, com as dúvidas mais comuns dos consumidores. Uma pergunta para cada um de vocês, numa espécie de ping-pong, com respostas mais curtas, para que a gente possa responder o máximo de dúvidas para o nosso consumidor que nos assiste. Vou começar com a chuva. Rafael, prejuízo de chuva, enchente, quem paga a conta? É difícil responder rápido assim, porque a resposta é mais complexa aqui. Bom, depende do dano, depende do que acontece. Vamos tentar pegar aqui os casos principais, né, em relação à queda de energia, oscilação de tensão, responsabilidade aqui gerada, desencadeada à concessionária de energia. É importante que o consumidor entre em contato com os canais de atendimento da concessionária, não é? SAC, ouvidoria, faça também o registro da reclamação na agência reguladora, na ANEEL. Sem prejuízo, registre também essa reclamação no Procon, fique atento aqui ao prazo, não é? Prazo de 90 dias para registrar essa reclamação, cumprir ali os protocolos, enfim, é necessário verificar o produto, não é? Então, cumprir todas essas... todos esses requisitos para que a responsabilidade da concessionária pela oscilação da tensão, pela queda de energia, por descarga que tenha ocorrido no aparelho, seja ela atribuída, seja imputada a ela a responsabilidade. Falando em produto que apresenta defeito, quais são os direitos do consumidor quando esse produto apresenta defeito dentro da garantia? Quando o consumidor compra um produto que está na garantia e apresenta problemas, o fornecedor tem 30 dias para dar uma solução. Após esse prazo, o consumidor é que vai decidir se quer a troca do produto ou a devolução do dinheiro corrigido monetariamente. O consumidor pode desistir da compra caso o fornecedor não cumpra o que prometeu? Pode, se isso tiver estabelecido, né? Se nós tivermos, por exemplo, a questão do prazo, que é um dos pontos, inclusive, de mudança do Código de Defesa do Consumidor, deixar isso claro, não é? Nos termos da oferta. Se não houver esse cumprimento, o consumidor pode optar pela execução forçada da obrigação ou desfazimento do negócio, inclusive cominando ao fornecedor perdas e danos que ele tenha experimentado. E na internet? Também pode desistir da compra pela internet? Pode. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor concede a ele 7 dias corridos para cancelar a compra feita fora do estabelecimento comercial, principalmente na internet. Então, o consumidor comprou pela internet, comprou fora do estabelecimento comercial, na rua, em casa, pelo telefone. Se arrependeu. Se arrependeu. Ele não precisa dar o motivo desse arrependimento. Esse prazo é o prazo de reflexão que a lei dá ao consumidor. Então, não quer mais, a partir do momento que receber o produto ou contratou o serviço, ele tem 7 dias corridos para fazer esse cancelamento. Nós orientamos que ele faça esse cancelamento por escrito, porque muitas empresas, às vezes, o consumidor liga de boa fé, olha, eu não quero mais, tá tudo bem, tá ok. E o consumidor fica sem prova que manifestou o seu direito. Ou pelo menos registre o protocolo daquela ligação, não é mesmo? Correto. Dia, hora, com quem conversou e o número do protocolo. Venda casada é proibida, Rafael? É proibida. Venda casada é proibida por lei. Aliás, é a primeira prática ali dentro das mais comuns, né? Porque há outras que não estão previstas em lei, mas é a do 39, inciso 1, justamente uma das mais comuns praticadas, né? Essa venda casada sempre quando o fornecedor exigir do consumidor a aquisição de algum outro produto ou a
a compra, não é, de algum outro bem, atrelar a prestação de serviço a produto. Então, por exemplo, eu vou, sei lá, ao banco para contrair um empréstimo, embutem também um seguro, ou como me perguntaram recentemente, aqui por conta da nossa região, eu estou na praia, estabelecem lá uma consumação mínima, um valor necessário para que eu possa usufruir de cadeira, guarda-sol. Então, sempre que houver essa interferência no livre-arbítrio do consumidor, a gente tem uma prática abusiva e, dentre elas, podemos nos deparar com a venda casada. Quais são os direitos do consumidor quando há cobrança indevida? A gente comentou no bloco anterior. Toda vez que o consumidor foi cobrado indevidamente por algo que ele realmente não deve e ele efetuar o pagamento, ele tem direito à devolução em dobro, corrigido monetariamente. Se a empresa não fizer esta devolução em dobro? Ele pode ir ao PROCON e pode até ingressar em juízo, né, no Poder Judiciário, pedindo para que o fornecedor cumpra aquilo que está estabelecido em lei. Quanto tempo o consumidor pode ficar com um nome negativado, Rafael? Bom, até 5 anos, né? A gente tem essa restrição, esse apontamento no prazo máximo de 5 anos. Ali o artigo 43, 44 do Código fala isso também. E é importante o consumidor estar atento, porque alguns fornecedores, maus fornecedores, não limpam o nome. Não só não limpam, como eles tentam ressuscitar a dívida, né? Então, quando ela está prestes a expirar ali, próximo desses 5 anos, na verdade, o apontamento, não necessariamente a dívida, né? Porque eu posso permanecer com a cobrança, mas não mais inserir ou manter aquele apontamento no cadastro de maus pagadores. Mas o que alguns fornecedores fazem, maus fornecedores, é justamente tentar inserir novamente, alterando ali algum dado, essa mesma dívida para postergar os 5 anos, né? E isso pode se voltar, como frequentemente acontece, se voltar contra o fornecedor, fazendo com que ele agora experimente... Passa a ser réu. Exatamente, experimente, não é, as medidas possíveis, e aqui então ação de indenização, tutela inibitória para que o nome seja excluído, aquele apontamento seja inibido, enfim, e sem prejuízo ainda de indenização por danos morais ao consumidor. O consumidor que decide antecipar uma compra parcelada, tem direito? Tem algum direito? Tem, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor concede a ele. Vamos lá, o consumidor fez um contrato de financiamento de 30 meses. Chegou na 10ª parcela, ele decidiu antecipar as outras que faltam. Ou seja, a lei determina que esses 20 meses que faltam para terminar o contrato, os juros que foram aplicados devem sumir. É o abatimento proporcional na dívida. Então, se ele antecipar o pagamento de um dia, de 30 dias ou de meses, todos os juros e os encargos que foram incluídos no contrato devem sumir. E não simplesmente por uma determinação, por exemplo, num caso de quitação de financiamento de veículo, aquela aquele banco dá 25% quando o cliente decide antecipar a quitação do seu contrato. Não é ele que... Não. Essa margem não é definida pelo banco. Não. É definido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tudo que foi colocado para oferecer esse dinheiro ao consumidor, as taxas de juros, os encargos, se ele antecipar o pagamento, tem que sumir. Nesse caso, o novo posto avançado que vai ser inaugurado no próximo dia 15 será muito bem-vindo, né? Exatamente, vai ajudar bastante nisso, né? O Carlos falou de 30 meses, mas às vezes você tem financiamento aí de 30 anos, pega o financiamento imobiliário, né? Então, você vê, por exemplo, ali um valor, sei lá, de 200 mil que projetado ao longo desses 30 anos, no final, e ao final vira 700 mil, né? 600 mil, 750 mil, enfim. Então, quando houver essa antecipação, todo aquele valor projetado será mesmo abatido. Aí você vê aquele saldo devedor no momento. É mais ou menos isso também que acaba acontecendo em relação a casos como esse. Mas o posto avançado vai ajudar. Consumidor inadimplente pode ser ameaçado ou estar exposto a algum tipo de constrangimento, Rafael? Não, de constrangimento não. O consumidor inadimplente pode ser cobrado dentro de parâmetros razoáveis, não é? O Carlos falou do 42, é também o 42 que trata justamente dessa possibilidade de cobrança, desde que não seja vexatória, desde que não exponha o consumidor a situações constrangedoras. Então, uma coisa é o exercício regular do direito
do fornecedor enquanto credor, outra coisa é ele usurpar desse direito ou abusar desse direito e constranger o consumidor. Aqui também é algo que se voltaria contra ele, né? Então ele passaria de sujeito desse direito a violador de direitos ali do consumidor. Pelo código é crime, né? Crime, além da bem lembrado, além da questão criminal, exatamente. O fornecedor que agride o consumidor na cobrança de dívida não pode expor ao ridículo, ao constrangimento nem ameaça. Se o fizer, está cometendo um crime. E nesse caso, como é que a população ou como é que esse consumidor pode se proteger? Porque a gente sabe que as empresas de cobrança, elas abusam da paciência. Correto. Então, antigamente... Não é que falar do Coringa. Não é que eu seja muito mais velho que vocês. Antigamente, as empresas... Você lê mais. Mais história, né? As empresas, para cobrar o consumidor, contratavam uma pessoa vestida de coringa, cheia de guizos, e essa pessoa ia para frente da casa do consumidor, batia palma, dançava, ia na frente do trabalho do consumidor. Isso é uma agressão, claro. Ok? Com o passar dos anos, isso foi sumindo, e aí as empresas mandavam aquelas cartinhas de cobrança com uma tarja preta escrito cobrança. Sim. Não pode expor o consumidor. A empresa pode cobrar o consumidor, só não pode expor. Ligar no serviço do consumidor e falar, olha, o João está aí, é da empresa de cobrança tal, pede para ele ligar. Acabou, não pode. Já criou aí um crime. O consumidor deve se valer das provas que tem, documental ou testemunhal. Quem seria a testemunha? O colega de serviço que recebeu o telefonema, aí o consumidor, pedir uma reparação pelo esse dano que a empresa está causando a ele. Qual que é a diferença entre garantia legal, estendida e contratual? Bom, a garantia legal é aquela que vem da lei, não é? E independe de vontade das partes, vontade do fornecedor, ele deve prestar, não é? E precisa observar aquilo que diz o código, lá no artigo 26, você tem 30 dias para os bens não duráveis, 90 dias para os bens duráveis, e é muito comum no mercado de consumo, ao menos em alguns setores, alguns segmentos, que o próprio fornecedor, não é? O fabricante, por liberalidade, conceda a chamada garantia contratual, mais conhecida como garantia do fabricante, não é? E aí, nesses casos, essa garantia, ela vem com algumas características próprias, portanto, com algumas limitações ou algumas exigências, vamos colocar assim, também por parte do fornecedor. Então, sei lá, vamos falar do mercado de automóveis, por exemplo, é muito comum que o veículo tenha uma garantia de 1, 3, 5, 6 anos, né? Me lembro quando foi a Copa, acho que de 2014, né? Falava, olha, pode ser até 6 anos, tal, se o Brasil for hexa, enfim. Então, nesses casos, eu concedo essa garantia ao consumidor, mas é importante que ele cumpra aquilo que vem no manual de garantia, no certificado de garantia, enfim, e, por exemplo, leve o carro para fazer a revisão lá nas revisões lá na concessionária. Mas se ele não fizer, ele simplesmente abre mão da garantia contratual, da garantia do fabricante, mas mantém intacta a garantia legal. E a garantia estendida, ela é uma prestação de serviço, é na verdade uma apólice ali de seguro que é onerosa primeiro, né? Então eu não pago pela garantia legal, não pago pela contratual, mas pagarei pela garantia estendida, que tem a sua razão de ser, dependendo da importância do bem ao consumidor, da utilização, da essencialidade do bem. Nesses casos me parece que vale a pena esse investimento. Agora, sempre ficar atento para que a garantia estendida não cubra aquilo que já é coberto pela garantia legal, pela garantia contratual. Ela só tem a sua razão de ser se proteger o consumidor ainda no prazo de média ali de vida útil do produto, mas depois da garantia legal e contratual. Ufa, conseguimos fazer todas as perguntas. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje recebemos o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e o coordenador do Procon Cubatão, Carlos Eduardo Pinheiro. Você pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, quero aqui agradecer a audiência do Ale Abdon Pavese, que está nos assistindo pela nossa fanpage. Quero já também pedir para a nossa produção deixar no ponto todos os créditos dos canais de comunicação que o consumidor tem à sua disposição, caso ele queira fazer alguma reclamação. Já passei para a Alexia antes do programa começar. Ao longo desse último bloco, eu peço para que aos pouquinhos a nossa produção vá acreditando para que o consumidor
tome nota dos canais de comunicação. Rafael, sistema Anchieta Imigrantes continua no radar esse ano? Continua no radar. Nós tivemos já no ano retrasado, o tempo voa, né? Porque foi em 2017 que começou isso, através também da Comissão Especial de Vereadores, criada com essa finalidade, que tem uma abrangência maior do que aquilo que é foco do PROCON. Lá se trabalha a questão dos fretados, a questão da operação descida, e nós ficamos só num aspecto que é justamente a implantação da operação subida e da manutenção do valor de pedágio, porque entendemos que se há uma mudança na qualidade do serviço ofertado, do serviço disponibilizado ao consumidor, isso pode e deve ter impacto direto no preço e, portanto, na tarifa praticada no pedágio. Nós ingressamos com um pedido, não é, para a instauração de inquérito civil aqui no Ministério Público de Santos, que foi feito pelos promotores. Isso foi objeto de recurso ao Conselho Superior do Ministério Público por parte da Ecovias. Esse recurso já foi julgado e rejeitado, portanto, o inquérito tem o seu fluxo normal e agora diligências estão sendo realizadas justamente para que ações concretas, talvez até culminando com uma elaboração de TAC ou algo parecido, possa vir a ser feita. Mas o principal é que o inquérito tem o seu trâmite normal, segue adiante e acreditamos que nesse ano, muito em breve, novidades serão passadas aqui aos consumidores. Falando em novidades, alguma novidade sobre a questão do assalto à Caixa Econômica? Eu estou saindo daqui, estou indo para a Caixa Econômica Federal, lá na Avenida Paulista, não é? Onde tem a diretoria que trata disso, porque a gente vem falando justamente da questão dos termos do acordo e da agora real e concreta possibilidade de se chegar a um consenso entre as partes, até porque nas ações judiciais já propostas por muitos consumidores, alguns que buscaram o PROCON, outros que foram direto à Justiça, a Caixa Econômica vem acenando e vem realizando acordos na Justiça Federal. Então, por isso também há a real e concreta possibilidade de replicar os termos deste acordo na esfera administrativa, já que temos ali ainda pendentes mais de 3.000 reclamações registradas conosco. Então, hoje eu saio daqui mesmo e vou a São Paulo, o chefe da fiscalização, Gilberto, vai comigo para que nós já entabulemos, eu estou levando a lista com todos os nomes que eles me pediram, para que a gente consiga entabular termos do acordo. O problema está justamente na forma de divulgação e de realização desse acordo, mas acreditamos que faremos através de mutirões com o auxílio também da Justiça Federal aqui de Santos. Carlos, o próximo feriado que nós temos aí é o feriado da Páscoa, é um feriado que, como todo feriado, acaba se estabelecendo aí uma relação de consumo. Para a gente encerrar o nosso programa, quais são os cuidados que o consumidor deve ter na hora de comprar seu ovo de Páscoa? Pesquisa, pesquisa e pesquisa. Hoje é muito mais fácil pesquisar, né? Até recentemente estava com a minha filha, que não é uma adolescente, não é mais criança, né? E a gente entrou no estabelecimento e ela, para brincar comigo, ela, ai pai, me dá um ovo de Páscoa. Aí eu olhei o preço, R$84. Eu tomei esse susto esse final de semana. Eu olhei também. de novo, falei, é o preço de um chuveiro, é o preço de um liquidificador, como pode, né? Então, o PROCON, na realidade, está atento com relação aos gramas que os ovos de Páscoa, porque, infelizmente, eles mudam a embalagem e diminui a quantidade, né? Isso está acontecendo com muita frequência, mas o consumidor precisa pesquisar antes de adquirir os ovos de Páscoa, e não só os ovos de Páscoa, né? Os produtos para o dia, para o almoço, né? Para verificar se aquilo que está sendo comprado realmente é o que o consumidor quer para fazer seu almoço de Páscoa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Espero que hoje a gente tenha contribuído ainda mais com você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando pela Santa Cecília TV ou pela nossa fanpage no Facebook, e que tenha terminado essa hora do seu dia mais bem informado, com informações que são o nosso objetivo. Sempre esclarecer para deixar essa relação de consumo mais saudável. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Eu quero aproveitar rapidinho para dizer que a gente está com o Balcão do Consumidor funcionando essa semana no Shopping Parque Balneário, das 10 às 16h30, tirando dúvidas ali dos consumidores, orientação. Então, quem puder, quem tiver interesse, vai lá de segunda a sexta, na Semana do Consumidor. Quero deixar registrado aqui um abraço de parabéns, felicidades para minha cunhada, Renata. Muitos anos de vida, ela que quarentou agora. Fez 40, está fazendo hoje. Beijo grande para você. A vida começa aos 40, Renata. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Carlos, muito obrigado pela tua
tua participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, espero ter contribuído e um grande abraço a todos. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã!